Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário vocês estão vendo esse vídeo. Então vamos para mais uma poll de aula, né? Essa a primeira oficialmente já tratando do conteúdo. Essa é a aula que a gente dedicou a falar sobre esse formato, né, do ensino remoto emergencial, e para tanto vocês têm o subsídio de um texto do professor Lucas que já foi disponibilizado, e tem também um vídeo dele falando um pouco, discorrendo sobre isso, dando algumas dicas, inclusive, de como a gente pode se organizar melhor para dar conta das atividades. Eu vou falar ainda da introdução, mas um pouquinho diferente, tá? Vou falar o que são, de fato, enfim, ou tentar falar em linhas gerais, um pouco resumido, teorias organizacionais. Do nome da disciplina, teorias organizacionais. Mas e aí? Bom, para início de conversa, teoria é o que a gente vai ter nessas aulas, tá? Não é senso comum, né? Não é um achismo, não é alguma coisa que a gente acredita, ou seja, que tenha algo de ordem religiosa, de fé. Não é teoria. Mas a teoria, ela é melhor do que aquilo que a gente acha, né, no senso comum, daquele conhecimento adquirido que vai se replicando mesmo sem validade. É melhor do que o conhecimento religioso? Não, não é melhor, nem pior, é diferente. São tipos de conhecimento que se constroem de maneira diferente, tá? A ciência, que é a que produz teoria, ela tem algumas regras de verificabilidade, de validade, de replicabilidade, que fazem com que esse conteúdo tenha uma natureza mais da ordem da racionalidade, tá? Então, cada qual vai discutir a sua construção de conhecimento dentro dos seus espaços e das suas formas de validar, tá? Então, quando eu chego numa aula, vale a pena eu rebater a teoria de um autor que a gente está lendo com base em alguma coisa que eu vi no WhatsApp? Não, porque é um tipo de conhecimento diferente, entende? Então, aqui a gente valida o conhecimento por esses critérios da ciência. E uma das perspectivas que mais legitima um conhecimento é a publicação de artigos científicos, tá? Porque é um conhecimento que é escrito, produzido com base, supõe-se, né? Que é escrito, produzido com base em uma série de critérios, e esses critérios depois são apreciados pelos pares. Então não é como um texto de jornal e revista que eu escrevo o que eu penso e mando para o jornal e para a revista ou para o blog e o material é publicado. Não. Num artigo científico, ele é validado, verificado, ele é analisado por pelo menos 2 ou 3 colegas da área que são entendedores do assunto e que vão rever os passos que as pessoas fizeram para chegar até aquele conhecimento. Na aula seguinte do João Ubaldo Ribeiro, a gente vai discutir um pouco mais como é que essa ciência se distingue entre basicamente as humanas e exatas e a disputa que há entre elas, tá? Mas, por enquanto, então, cabe dizer que o que a gente vai fazer aqui é percorrer uma trajetória de construção de teorias, de clássicos teóricos que vêm sendo apropriados para as dinâmicas mais, digamos, contemporâneas das práticas e dos estudos das organizações. E as organizações, hein? Bom, as organizações é bastante coisa, tá? É bastante coisa porque tem as organizações que são formais, tem as organizações que são informais. As formais, elas podem ser públicas, privadas, elas são do terceiro setor, mas as organizações que a gente vai pensar aqui, elas podem ser bastante diferentes daquele formato padrão que a gente está acostumado de ver de empresa. Elas podem ter alguns formatos um pouco mais virtuais, elas podem ter alguns formatos autogeridos, elas podem não ter exatamente uma estruturação hierárquica tradicional, elas podem pensar em meios de contratar e de selecionar que são distintos, né? Elas podem nem ter fins lucrativos, elas podem ser simplesmente uma organização para algum fim qualquer, tá? O Trachtenberg tem uma definição que eu gosto bastante, dentre tantas definições de organizações que existem por aí. Ele diz assim: não se pode confundir burocracia com organização. Há organizações que não são necessariamente burocráticas. Onde há
uma determinação, né, onde há uma organização voltada para uma tarefa, para a execução de uma tarefa, ali já se pode dizer que tem uma organização. Então, quando vocês se juntam ali num grupo para dar conta de uma tarefa, mesmo que não tenha uma burocracia instituída, ainda assim a gente poderia considerar que ali é uma organização. Então, bom, dá para pensar um universo enorme, gigante, de possibilidades digamos assim, estratos, né, do meio social para contemplar as análises que a gente vai fazer aqui, tá? Então, pensar em teorias organizacionais é levar o debate acadêmico, portanto teórico, da perspectiva das organizações, para a gente tentar entender suas dinâmicas mais variadas. E aí, ao longo desse curso, vocês vão ver que as coisas vão se complexificando, as coisas vão se abrindo e vocês vão passar a perceber como há uma complexidade imensa por trás de cenas ou situações corriqueiras que a gente sequer tinha imaginado, tá? Então, leiam os textos, que isso vai ajudar muito a compreender o debate, a ampliar o escopo de vocês crítico, argumentativo, analítico, tá? Então a leitura dos textos é fundamental. E é claro, né, sigam me vendo aqui assim, e a gente segue se vendo lá na aula síncrona também, que é opcional, não é obrigatória, tá? E nos debates do Moodle, em outros tantos espaços ali, que a gente conseguir se encontrar sem se ver de fato, tá bom? Um beijo, fiquem bem.